A Bíblia é verdadeira, milagres são verdadeiros, e o relativismo. Características que demonstram que a Bíblia ela é singular e verdadeira. Imagine que a Bíblia foi escrita por 40 autores e precisava ser escrita de determinada forma que não se contradizesse. E ela é escrita por essa quantidade de escritores, não tem contradição nenhuma. A Bíblia até hoje traz resposta para questões de todos os tempos. Expõe a limitação humana, que vai totalmente contra o senso. Diferente das outras religiões, ele tem essa ideia. Não tem contradições. Não contradiz a ciência, diferente do que as pessoas acham aí. É só as pessoas tentando dar uma interpretação. E uma interpretação pode contradizer, mas não que a Bíblia contradiga diretamente. Você pode ter outras interpretações que não contradigam a ciência. E aí, a Bíblia verdadeira, podemos verificar as crenças e afirmações, pois maior parte desta é histórica, diferente das outras religiões. Aquilo que o cristianismo fala, ele pode ser contestado historicamente. E o que a gente vê é que, diferente das outras religiões, mesmo sendo histórica, o cristianismo tem se mostrado como tendo afirmações verdadeiras e como há eventos que aconteceram como sendo algo que realmente aconteceram e estão presentes até hoje. E a Bíblia é verdadeira, suas alegações são. Então, várias afirmações da Bíblia e coisas que a Bíblia falou muito antes de acontecer, aconteceram. Vemos a profecia do rei Ciro, e antes de Ciro nascer, se você olhar pela datação do livro histórico da Bíblia, de Jeremias, a Bíblia já tinha dito que Ciro viria. Tem, por exemplo, o período em que o povo de Israel ficaria no exílio babilônico, 70 anos, exatamente 70 anos o povo ficou no exílio. E muitos outros profecias que surpreendem como a vinda do Messias, as profecias que Jesus cumpriu totalmente, como a destruição de alguns países que a Bíblia fala diretamente, que veio a acontecer depois. Os reis que a Bíblia descreve que viriam também acontece. E a autenticidade da Bíblia é uma coisa interessante. A Bíblia ela tem autenticidade maior do que qualquer texto antigo. Ou seja, foi feito muitas cópias e o conteúdo do texto é praticamente o mesmo. Então, diferente daquilo que falam aí, a Bíblia foi sendo modificada ao longo do tempo, que a Igreja Católica manipulou. Na verdade, se você olhar bem, pelas primeiras cópias que tem de antigamente, a Bíblia é praticamente idêntica às primeiras cópias que foram achadas muito antes da Igreja Católica vir a existir e continua praticamente a mesma. Então, o texto da Bíblia ela é muito mais confiável até do que os textos de Sócrates, Platão, Aristóteles. Se você não acredita na Bíblia, você não deve nem acreditar nesses textos que são a base da filosofia grega atual. Testemunhas oculares e da mesma época observaram a mesma coisa. E se tudo que a Bíblia fala fosse falso, as pessoas daquela época, uma teria contradito a outra e teria várias discussões a respeito. Mas na verdade parece que tudo que aconteceu na Bíblia ocorreu realmente e ninguém fica discutindo a respeito disso porque foi algo que as pessoas viram e até pessoas não cristãs, como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia, escrevem a respeito da Bíblia e escrevem que isso realmente aconteceu. E também se a gente fizer uma análise de discurso da Bíblia, também a gente vai chegar à conclusão de que aquilo que ela fala é realmente verdadeiro. Além da Bíblia ser verdadeira, através também da transformação de pessoas. Quantas pessoas vemos que eram pessoas que faziam muitas coisas erradas e que após conhecer a Cristo e a Bíblia, e através da leitura desse texto, de seguir as coisas desse texto, aquilo que ela promete de mudança realmente se cumpre. As pessoas estão sendo transformadas e isso é uma evidência de que a Bíblia realmente funciona e é verdadeira. Então, tem livros não cristãos, como eu já falei, de Eusébio de Cesareia. A História do Mundo para Quem Tem Pressa, é um livro de história, tem outros livros de história também, falam dos eventos bíblicos como é algo que realmente aconteceram. São livros não cristãos que tentam fazer a história do mundo sem perspectiva nenhuma, nem de falar de religião direito, mas que colocam os eventos bíblicos como realmente algo que aconteceram, porque tem evidências para tal. Até eventos que a Bíblia descreveu que aconteceu, como destruição de algumas coisas, e que a Bíblia descreve como profecia, aconteceram, segundo esses livros. Flávio Josefo também é outro que escreve sobre a história dos hebreus. Então, nós temos os maiores apologetas, por exemplo, da atualidade, que para mim, do Brasil, é pelo menos Rodrigo Silva. Ele tem um programa só sobre arqueologia e evidências históricas. E o programa dele é só sobre evidências que mostram que a Bíblia, aquilo que a Bíblia afirmou que realmente tinha acontecido, que existiu, realmente existiu. Então, tem várias páginas e tem coleções arqueológicas de que a Bíblia realmente existiu nesse programa Evidências